Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Nós vamos fazer a nossa aula de hoje, que é uma mudança de assunto, né? Porque a nossa disciplina, ela está conjugada em duas disciplinas, né? Então, seria a teoria do Estado e a ciência política propriamente dita. Enquanto a teoria do Estado, a gente estuda questões da fundação do Estado, as questões dos fundamentos, né, da teoria do Estado propriamente dita. Agora, na ciência política, a gente já verifica as questões um pouco mais práticas. Talvez essa parte estaria mais alinhada àquela formação dos juristas que vocês estão buscando. Porque justamente essa parte é a parte que está mais em dinâmica, aquela parte que está mais em movimento. Então, pode acontecer da gente ter alguma informação hoje que amanhã já há uma mudança aí na situação social do local, e aí pode ter uma alteração drástica daquilo que nós estamos estudando aqui agora, entendeu? Então, por isso que essa aula, ou esse assunto desse momento, é um assunto mais perigoso e mais complexo de se estudar, uma vez que a gente vai verificar aqui algumas definições, mas podemos correr o risco, né, da atualização ocorrer. E aí é justamente, talvez, esse ponto que mais nos complicam nas provas de concurso e até mesmo nos exames de ordem que pode ocorrer por aí, entendeu? Então, nós vamos gastar esta aula, a próxima, e talvez a outra, a gente vai dedicar um pouco para tratar algumas questões de concurso, né, que estão cobrando, que cobram esse tipo de conteúdo. Então, é o elemento específico da ciência política. Mas nós estamos no momento da transição. Então, a gente vai verificar algumas questões técnicas, que são duas. Existem tipos de Estado e existem tipos de governo. Então, é esse assunto, né, tipos de Estado, formas de Estado e tipos de governo. Nós vamos estudar sistemas de governo. Dentro disso tem sistema para regime político. Dentro disso também tem o regime de sufrágio, a questão da eleição, né, como que acontece a sucessão. Então, tem vários desdobramentos que a gente precisa dar conta a partir do estudo desse conteúdo nesse momento aqui agora. Então, nós vamos gastar esta aula, a próxima, com questões um pouco relacionadas à teoria, e na outra aula a gente vai, então, tentar responder algumas questões de concursos sobre este assunto, ok? Então, o nosso tema da aula de hoje seria formas de Estado e formas e sistemas de governo. Então, eu pretendo ser um pouco breve, né? Apesar de eu fazer plano de ser breve e acabar delongando, mas assim, eu vou mostrar só tecnicamente, e esses slides já estão disponíveis aí para que você possa baixar e ler. E no restante dos slides eu explico um pouco melhor, além das páginas do livro que a gente está aí à disposição para que você possa ver, ok? Então, essa é o tema da nossa aula. Um gráficozinho aqui. Nós temos, então, as formas de Estado. São duas, né? Então, nós temos um Estado que seria unitário ou um Estado que é formado por um Estado federal, certo? Então, essa designação a gente consegue verificar, muito comum no Brasil, República Federativa do Brasil. Então, já denuncia, né, que aqui nós temos uma federação, né, federativa, federação. Essa federação, ela pode ser também, né, esse regime federal pode ser também uma confederação. Qual é a diferença entre esses dois? Não é muito complicado, não. Na federação, cada ente federado tem uma autonomia, mas não tem uma soberania, ok? Então, nós temos, exemplo do Brasil, só para ficar mais claro, né? Nós temos uma República Federativa do Brasil, na qual a União ela é soberana, né? Ela é soberana. Nós temos o Executivo Federal, todo o Legislativo e o Judiciário, os três poderes dentro dessa nosso sistema que é a República. E aí nós temos, então, uma soberania nacional. A soberania é da nação. Mas o Estado de Goiás, o município de Iporá, por exemplo, tem uma autonomia, uma vez que tem chefe de executivo, né? Tem chefe de executivo federal, estadual e municipal, ou estadual ou provincial, dependendo do lugar, pode ser esse nome, né? Dividido em províncias.
E aí essa autonomia desses entes federados, né, dão uma certa distinção para cada um deles, mas não garante a nenhum deles uma soberania. Diferente, por exemplo, de uma confederação. Né? A confederação, então, cada ente federado mantém a sua autonomia e mantém também a sua soberania. E esses entes confederados, então, eles escolhem a confederação, escolhem essa associação de estados soberanos e estados autônomos para algum tipo de transação, seja de pessoas, seja de mercadorias e comércio e produtividade, seja de aliança militar, seja algum tipo de aliança que é interesse deles, e eles então fazem essa chamada confederação, mas cada um dos seus estados continuam sendo autônomos, continuam sendo soberanos. Você leia um pouco melhor sobre essa questão aí no texto e nesses slides a gente tenta explicar. Se caso não compreender, você entra em contato conosco, a gente pode dar um pouco melhor de explicações para adiantar essa questão, ok? Um estado pode ser unitário, né? No sentido assim, um estado só, e aí ele tem de tudo que precisa, né? Todos os poderes, todos os elementos são próprios do estado. O Chile, por exemplo, né? Então, uma vez eu estava num encontro, num congresso internacional, e era internacional porque tinha um palestrante do Chile, e o rapaz palestrou dizendo que no Chile tem uma única universidade federal, né? Então lá tem apenas a Universidade Federal do Chile, né? Está em Santiago, enfim, só essa. Eu fiquei pensando, falei, nossa, aqui no Brasil, só no estado de Goiás, por exemplo, nós temos 3 universidades federais, né? 4, não é? 4 universidades federais aqui em Goiás. Entendeu? Então, no caso, e aí a gente já explica essa questão, como tem o IF, né? O IF goiano aqui em Porá. Então, veja bem, nós não temos Universidade Federal de Goiás, apesar do nome ser esse. Nós temos uma universidade federal. Essa universidade, então, ela está ligada à União Federal, ok? Só que ela está instalada em Goiás. Ela está instalada na cidade de Goiânia, na cidade de Goiás, na cidade de Catalão e na cidade de Jataí, né? Bem como os institutos federais. Se já é federal, então quer dizer que ele é da União, não é do estado de Goiás e não é do município de Porá, é da União Federal. Só que ele precisa ser instalado em algum espaço, em algum local. Esse local é um município e esse município está dentro de um estado, né? Dentro dessa nossa união, nessa federação dos entes que nós distribuímos os nossos espaços aqui no Brasil, né? Então, no caso, nós não estamos falando aqui do Brasil de um Estado unitário, como o Chile é, né? Aqui nós somos um Estado federativo. Então, aí nessa situação a gente já explicou da forma que está. Eu espero que tenha ficado claro essa primeira parte. Agora, esses estados, eles têm as suas formas, né, e sistemas de governo, entendeu? Então, a sistema de governo mais evidente assim são 2 que a gente vai ver na história. Até um certo tempo, não tão muito tempo, nós tínhamos era tudo monarquia. Para todo lugar que você fosse, você ia encontrar uma monarquia, né, na qual a gente tem um rei, né, que tem um poder ali sobre o povo, sobre o Estado, sobre o espaço e as pessoas ali, a produtividade e tudo mais, né? Mas, assim, no estudo fundamental teórico clássico, nós temos lá na Roma, por exemplo, um período que a Roma foi república, né? Que foi, inclusive, uma novidade para a história da humanidade ou para a história, para a cultura do Ocidente, a Roma ter sido uma república, né? Inclusive a Inglaterra. Hoje a Inglaterra sempre foi uma monarquia, mas teve um período do tempo, lá por volta do século XVII, que a monarquia, que a Inglaterra teve um pequeno período de tempo que foi república, dentro de uma revolução que teve lá, a Revolução Puritana, né? Mas depois, então, é uma das monarquias mais antigas do mundo aí, que se mantém, né? Depois que se estabelece os estados, né? Os estados nacionais, com um governo monárquico, né? Portugal, foi monarquia, Espanha, enfim, todos esses países mais importantes aí que têm renome imperialista e tudo mais, foram monarquias, né? E hoje no mundo é bem menos o número de monarquia. Por quê? Porque nós temos um processo chamado
de um processo de liberal, um processo liberalista que ocorreu, que fez com que essa forma de governo não condiz com as liberdades dos povos, né? A situação que as pessoas devem então estar organizadas para a produtividade ocorrer. E esse caminho para a república, né? Então a gente lembra que a gente estudou nas aulas anteriores agora há pouco, né? Então Hobbes defendia essa monarquia, e uma monarquia absolutista, no qual o rei tem poderes ilimitados sobre o Estado e sobre as pessoas, né? E já o Locke, ele já defendia uma monarquia, mas ela tinha que ser limitada. E se não, ele já defendia uma república, né? Uma divisão dos poderes, né? Os 3 poderes da república, o Locke já defendia essa questão lá, entendeu? E o Rousseau, escancarado, então, num poder que seja republicano, ou que seja pelo menos uma monarquia que seja constitucional, a ponto do povo, né, participar e garantir a vontade geral expressa em um documento, né, e esse documento poderia ser a Constituição. Então, vocês estão percebendo aqui, né, nessa estrutura aqui, a monarquia ela pode ser absoluta ou ilimitada, na qual, então, o absolutista, o poder total, ali, o poder maior, que tem um poder absoluto sobre tudo. Mas as monarquias, como na Inglaterra nós temos esse exemplo, né? Quando ela foi república e estava caminhando para o rumo do socialismo, então a nobreza e alguns burgueses falaram, opa, vamos voltar esse negócio para manter o controle aqui da situação, né? Então vamos garantir que nós voltamos à república, à monarquia, desculpa, mas que seja uma monarquia que garanta essas condições liberais do burguês produzir e essa coisa toda, entendeu? Então, aceitaram o retorno da monarquia lá, depois da República de Cromwell, aceitaram o retorno da monarquia, mas é uma monarquia limitada pelo documento que criaram, que é o Right of Bills, né? O documento que, então, garantia, que depois se tornou a Declaração de Direitos, e enfim, que compôs, né? Foram 2 documentos lá que compuseram a condição específica dos burgueses garantirem-se a sua produtividade dentro do sistema capitalista liberal e de conseguir de fato ter a sua produtividade e condições para se tornar rico dentro do processo, ok? Então nós temos uma monarquia que seria limitada de modo integral, na qual o chefe de Estado, o rei, não teria praticamente poder algum, seria uma questão só de apresentação, a gente chama isso de cerimonial. Ela pode ser uma constitucional, aí a Constituição vai definir quais são os poderes do rei, do chefe de Estado, e os poderes do chefe de governo, propriamente dito, né? E se é na Constituição de Ministros, etc. E ela pode ser parlamentar, né, na medida em que o povo, de alguma forma, participa desse processo enquanto representação ali dentro do governo, ok? Já a República, né, e nós tivemos essa experiência aqui no Brasil, né, aqui ela pode, então, ser organizada em oligárquica, em que alguns, né, os ditos, alguns grupos eleitos, e aí esse grupo normalmente tem uma característica própria para ele poder ser eleito, ou para ele poder assumir o governo, né? Aqui nós temos a palavra arquia e oligos. Oligos são grupos. Aqui no Brasil nós tivemos a oligarquia cafeeira, né? Então, quem é que participava do governo, quem é que tinha prerrogativas para participar do governo? Aqueles que tinham plantações de café. Né, teve um tempo que aqui a produção era de mandioca, então eram aqueles que eram plantadores, né, e cultivadores de mandioca que comprovasse essa produtividade e essa condição de participar do governo. São aqueles que tinham poder de voto, poder de participação. Aqui que nós temos na história do Brasil a época da República dos Coronéis, né, coronelistas, que eram os fazendeiros, os proprietários de terra. A aristocracia faz parte de uma república também. Nós tivemos essa experiência na Grécia, por exemplo, né? Aristos significa os melhores. E agora resta
definir quem é esse melhor, né? Quem são esses melhores? São os mais inteligentes? São os mais ricos? São, enfim. Nós temos, talvez, aqui, se fizermos uma análise social do nosso tempo presente, a gente verifica que, atualmente, principalmente na campanha do nosso atual governo, deixou claro lá que quem é o mais importante para a sociedade nesse tempo seriam aqueles que produzem emprego. Quem produz emprego são os empresários, né? Então, toda a definição que nós tivemos, isso é claro, a gente fala sem nem sofrer muito, nem refletir tanto, né? Quem definiu a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que ocorreu nesses últimos anos, né, 3 anos, desde que o Temer assumiu a presidência, quem definiu as regras foram os empresários, né? Foram aqueles que são chamados, do nosso tempo, seriam os escolhidos como os aristocratas. Aqueles que tomaram lugar, né, que nessa condição, nessa ideia de Estado mínimo que nós estamos, no neoliberalismo, são os melhores que os próprios cientistas que estão aí nas universidades produzindo as pesquisas e os conhecimentos, né? Então, num determinado tempo, ou isso pode voltar, mas enfim, a sociedade então valorizou-se esses pesquisadores e buscou-se nesses pesquisadores o entendimento sobre todas as coisas. Agora, o entendimento sobre todas as coisas está na mão desses aristos, né? Desses melhores, e quem são os melhores? Os que conseguem produzir o capital por meio das condições aí das empresas e etc. Ok? Então, assim, é só uma questão de definição mesmo, né? Aristocratas são os melhores que estão para governar, e aí só falta a sociedade definir quem são, né? Qual que é o critério de melhor para esse pessoal. E a democracia, que seria, então, em tese, a nossa forma de governo, né? E é claro que na prática também, no entanto, se fosse democrática, não teria a oligarquia nem a aristocracia. E a gente consegue, sem muita ressalva, determinar quem são os oligárquicos do nosso país atualmente, quem são os aristocratas do nosso país atualmente, né? Mas disfarçados de democráticos, né? Porque a gente vota no nosso presidente, né? Porque aqui nós vemos essas 3 diferenças aqui. A democracia direta seria aquela em que tudo que fosse decidido, né, teria que convocar todas as pessoas da sociedade para que se vote, né, para que as pessoas decidam, todas as pessoas decidam, então nós não precisamos de representantes para decidir. A indireta, aí já dá a semidireta, então, seria que não tem participação popular, simplesmente os representantes que já garantiriam essa decisão de tudo aquilo que existe. A indireta seria uma questão, talvez, o nosso caso, né? Então, aqui é uma definição, mas não é uma definição tão que a gente pode segurar e dizer, tal país é indireto, tal país é direto, tal país é indireto. Às vezes os países, eles transitam por esses tipos de democracias aqui, né? À medida em que o governo vai acontecendo, em que há uma alternância de um governo para outro, e aí algum governo lança mão dos plebiscitos, né? A partir das definições aí que se tem. Eu lembro do último plebiscito que eu participei, foi a democracia, não democracia direta, foi o Estatuto do Armamento, era no governo do Lula, né? E aí foi, então, tentado, a partir de uma votação popular, de um plebiscito, se podia, no Brasil, acontecer o desarmamento, né? O Estado recolher as armas da população. Isso aconteceu, acho que é o último, né, que eu me lembro, deve ter alguns anos, né, uns 14 anos. Mas, enfim. E a semidireta, né, como a gente já disse, naquela que fica nas mãos diretas do representante, e o povo não precisa ser consultado ante as questões. Ok? E para finalizar essa minha apresentação aqui, seria os sistemas de governo, né? Esses sistemas de governo, eles vão estar tanto presentes ali dentro do contexto da monarquia quanto da república, em que nós temos um sistema de governo que pode ser presidencialista ou parlamentarista, ok? Então, presidencialista, nós temos claro ali que nós temos um chefe de Estado, e ele é também chefe de governo. Ele acumula ali a chefia do executivo, né? E acumula com ele também a representatividade, né, da aparência do nome do Estado ante aos outros estados e dentro do próprio Estado.
ok? Se fosse uma questão parlamentar, a gente não elege um presidente, a gente elege um grupo de pessoas que são os representantes, os deputados, no caso, os federais, os deputados federais. E entre os deputados federais, nós teríamos ali alguém que seria o escolhido como ministro, né, que faria a chefia de governo, uma vez que a gente não precisaria de uma chefia de Estado, ok? E aí, com isso, a gente percebe na Inglaterra, por exemplo, a rainha, que tem uma chefia de Estado, representa o Estado inglês para qualquer um no mundo, né? Mas ela não exerce diretamente as decisões governamentais, porque fica a cargo de um parlamentar, escolhido pelo povo e por ela, né? Nomeado por ela, que vai fazer a função de ministrar, né? De administrar todo o país. Os regimes políticos, né? Então, como a gente já disse, né? No democrático há uma eleição para se definir quem será o próximo governante. No autocrático tem, então, a pessoa que se estabelece, normalmente é um líder carismático, e esse líder carismático, ele assume a simpatia do povo para que ele possa, então, governar, né? Ou a simpatia, ou de fato obriga o povo a aceitar o governo dele. Um pouco também parecido com o ditatorial, aquele que se estabelece enquanto o governo que vai ser seguido. Os elementos próprios aí de entendimento dessas questões necessitam um pouco de leitura, e ao longo dessa aula, das outras duas próximas, a gente vai, então, tentar esclarecer essa situação, ok? Então, faça a leitura, leia os slides, né? E também o texto, e nós nos encontramos na próxima aula.